Krishnadvaipayana Vyasa. Livro 2. Sabhaparva. Ou o livro da sala de reuniões. Parte 02. 24 Digvijaya Parva. 25 Rajazoika Parva. 25. Digvijaya Parva. Vaisampayana disse, Arjuna, tendo obtido aquele melhor dos arcos e aquele par de aljavas inesgotáveis e aquele carro e mastro de bandeira, como também aquela casa de reuniões, dirigindo-se a Yudhishthira, disse, arco, armas, grande energia, aliados, território, fama, exército, esses, ó rei, de aquisição difícil embora desejáveis, foram todos obtidos por mim. Eu penso, portanto, que o que deve ser feito agora é aumentar a nossa tesouraria. Eu desejo, ó melhor dos monarcas, fazer os reis da terra pagarem tributos a nós. Eu desejo partir, em um momento auspicioso de um dia sagrado da lua sob uma constelação favorável, para a conquista da direção que é presidida pelo Senhor dos Tesouros, o Norte. Vaisampayana continuou, o rei Yudhishthira o justo, ouvindo essas palavras de Dhananjaya, respondeu a ele em um tom grave e sereno, dizendo, ó touro da raça barata, parte, tendo feito Brahmanes santos proferirem bênçãos sobre ti, para mergulhar teus inimigos em tristeza e para encher teus amigos de alegria. A vitória, ó filho de Parita, certamente será tua, e tu sem dúvida terás os teus desejos realizados. Assim abordado, Arjuna, cercado por uma grande hoste, partiu naquele carro celeste de realizações extraordinárias que ele tinha obtido de Agni e Bhimazena. Também, e aqueles touros entre homens, os gêmeos, dispensados com afeto por Yudhishthira, o justo, partiram, cada um na liderança de um grande exército. Arjuna, o filho do castigador de Paka, então subjugou aquela direção que era presidida pelo Senhor dos Tesouros, o Norte. E Bhimazena dominou pela força o leste e Surdeva o sul, e Nakula, ó rei, conhecedor de todas as armas, conquistou o oeste. Desse modo, enquanto seus irmãos estavam assim 54 empenhados, o nobre rei Yudhishthira o justo permaneceu em Kandavaprastha, desfrutando de grande riqueza no meio de amigos e parentes. Bhagadatta, sabendo disso, disse, ó tu que tens Kunfi como tua mãe, como tu és para mim assim também é Yudhishthira. Eu farei tudo isso. Dize-me o que mais eu posso fazer por ti. 26. Vaisampayana continuou, assim tratado, Dhananjaya respondeu a Bhagadatta, dizendo, se tu me dires tua promessa de fazê-lo, tu terás feito tudo o que eu desejo. Tendo assim subjugado o rei de Pragjyotissa, Dhananjaya de braços longos, o filho de Kunfi, então marchou em direção ao norte, a direção presidida pelo Senhor dos Tesouros. Aquele touro entre homens, aquele filho de Kunfi, então conquistou as regiões montanhosas e seus arredores, como também as regiões íngremes. E tendo conquistado todas as montanhas e os reis que lá reinavam, e trazendo-os sob o seu domínio, ele exigiu impostos de todos. E ganhando o afeto daqueles reis e se unindo a eles ele em seguida marchou, ó rei, contra Vrihanta, o rei de Uluka, fazendo essa terra tremer com o som dos seus tambores, o estrépito das rodas da sua carruagem, e o rugido dos elefantes em seu séquito. Vrihanta, no entanto, saindo rapidamente de sua cidade seguido por seu exército que consistia em 4 tipos de tropas, lutou com Falguna, Arjuna. E a luta que ocorreu entre Vrihanta e Dhananjaya foi terrível. E aconteceu que Vrihanta não pode suportar a bravura do filho de Bandu. Então aquele rei invencível da região montanhosa, considerando o filho de Kunfi irresistível, se aproximou dele com toda a sua riqueza. Arjuna obteve o reino de Vrihanta, mas tendo feito as pazes com ele marchou, acompanhado por aquele rei, contra Sena vindo a quem ele logo
expulsou de seu reino. Depois disso ele subjugou Modapura, Vamadeva, Sudaman, Susankula, os Ulukas do norte, e os reis daqueles países e povos. Em seguida, por ordem de Yudhishthira, ó monarca, Arjuna não se moveu da cidade de Senavindo, mas enviou somente as suas tropas e dominou aqueles 5 países e povos. Pois Arjuna, tendo chegado a Devaprasta, a cidade de Senavindo, hospedou-se lá com seu exército composto de 4 tipos de tropas. De lá, cercado pelos reis e povos que tinha subjugado, o herói marchou contra o rei Visvagasva, aquele touro da raça Puru. Tendo vencido em batalha os montanheses valentes, que eram todos grandes guerreiros, o filho de Pandu, ó rei. Então ocupou com a ajuda de suas tropas a cidade protegida pelo rei Puru. Tendo vencido em batalha o rei Puru, como também as tribos de ladrões, das montanhas, o filho de Pandu trouxe sob o seu domínio as 7 tribos chamadas Utsavasanketa. Aquele touro da raça Kshatriya então derrotou os corajosos Kshatriyas de Kashmira e também o rei Loita junto com seus 10 chefes menores. Então os Trigartas, os Daravas, os Kokonadas, e vários outros Kshatriyas, ó rei, avançaram contra o filho de Pandu, aquele príncipe da linhagem Kuru. Então tomou a cidade encantadora de Avisari, e então subjugou Roshamana, que governava em Uraga. Então o filho de Indra, Arjuna, usando seu poder 55. Pressionou a cidade encantadora de Singapura, que era bem protegida com várias armas. Então Arjuna, aquele touro entre os filhos de Pandu, na liderança de todas as suas tropas, atacou ferozmente as regiões chamadas Suma e Sumala. Então o filho de Indra, dotado de grande coragem, depois de pressioná-los com grande força, trouxe os Valikas, sempre difíceis de serem vencidos, sob o seu domínio. Então Falguna, o filho de Pandu, levando consigo uma força militar seleta, derrotou os Daradas junto com os Cambojas. Então o nobre filho de Indra venceu as tribos de ladrões que moravam na fronteira nordeste e também aquelas que moravam nas florestas. Ó grande rei, o filho de Indra também subjugou as tribos aliadas dos Lohas, os Cambojas do leste, e os Rishikas do norte. E a batalha com os Rishikas foi violenta ao extremo. De fato, a batalha que ocorreu entre eles e o filho de Parita foi semelhante àquela entre os deuses e os Ajuras, na qual Tarka, a mulher de Vrihaspati, tornou-se a causa de tantos massacres. Derrotando, ó rei, os Rishikas no campo de batalha, Arjuna tomou deles como tributo 8 cavalos que eram da cor do peito do papagaio, como também outros cavalos das cores do pavão, nascidos no norte e em outras regiões e dotados de grande velocidade. Finalmente, tendo conquistado todas as montanhas Himalaia e Niskuta, aquele touro entre homens, chegando às montanhas brancas, montou acampamento em seu leito. 27. Vaisampayana disse, aquele heroico e principal dos Pandavas dotado de grande energia, cruzando as montanhas brancas, subjugou o país dos Limpurushas governado por Durmaputra, depois de um conflito envolvendo um grande massacre de Kshatriyas, e de ter tomado a região sob o seu domínio completo, tendo subjugado aquele país, o filho de Indra, Arjuna, com a mente controlada marchou na liderança de suas tropas para o país chamado Arataka, governado pelos Gurrakas. Subjugando-os por uma política de conciliação, o príncipe Kuru contemplou, naquela região, aqueles lagos excelentes chamados Manasa e vários outros lagos e tanques sagrados para os rishis. E o nobre príncipe, tendo chegado ao lago Manasa, conquistou as regiões governadas pelos Gandharvas que se situavam ao redor dos territórios Arataka. Lá o conquistador pegou, como tributo do país, numerosos cavalos excelentes chamados Titiri, Kaumasha, Manduka. Finalmente o filho do matador de Paca, ao chegar ao campo de Arivarsha do norte, desejou conquistá-lo.
Então certos guardas da fronteira, de corpos enormes e dotados de grande força e energia, foram a ele com corações valentes, e disseram: ó filho de Paritá, este país nunca poderá ser conquistado por ti. Se tu procuras o teu bem, retorna daqui. Aquele que entra nessa região, se for humano, perece com certeza. Nós estamos satisfeitos contigo, ó herói, as tuas conquistas foram suficientes. Nem há nada para ser visto aqui, ó Arjuna, que possa ser conquistado por ti. Os Kurus do norte vivem aqui. Não pode haver guerra aqui. Mesmo se tu entrares, tu não poderás ver nada, pois com olhos humanos nada pode ser visto aqui. Se, no entanto, tu procuras alguma coisa mais, ó Bharata, ó tigre entre homens, dize-nos para que nós possamos 56. Cumprir a tua ordem. Assim abordado por eles, Arjuna sorrindo dirigiu-se a eles, dizendo: eu desejo a aquisição da dignidade imperial por Yudhishthira o justo, de grande inteligência. Se a sua terra está fechada contra os seres humanos, eu não entrarei nela. Que algo seja pago a Yudhishthira por vocês como tributo. Ouvindo essas palavras de Arjuna, eles deram como a ele como tributo muitos tecidos e ornamentos de fabricação celeste, seidas de textura celeste e peles de origem celeste. Foi assim que aquele tigre entre homens subjugou os países que se situavam ao norte, tendo lutado inúmeras batalhas com kshatriyas e tribos de ladrões. Tendo vencido os principais e trazendo-os sob o seu domínio, ele exigiu deles muita riqueza, várias joias e pedras preciosas, os cavalos das espécies chamadas Titiri e Kalmasha, como também aqueles da cor das asas do papagaio e aqueles que eram como os pavões em cor e todos dotados da velocidade do vento. Circundado, ó rei, por um grande exército composto das 4 espécies de forças. O herói voltou para a cidade excelente de Sakraprasta. E Parva ofereceu toda aquela riqueza, junto com os animais que tinha trazido, para Yudhishthira o justo. Mandado pelo monarca, o herói se retirou para um aposento do palácio para descansar. 28. Vaisampayana disse: enquanto isso, Bhimazena, também dotado de grande energia, tendo obtido a concordância de Yudhishthira o justo, marchou em direção ao leste. E o tigre entre os Bharatas, possuidor de grande coragem e sempre aumentando as tristezas de seus inimigos, estava acompanhado por uma hoste poderosa com o total complemento de elefantes e cavalos e carros, bem armada e capaz de esmagar todos os reinos hostis. Aquele tigre entre homens, o filho de Pandu, indo primeiro ao grande país dos Panchalas, começou por vários meios a conciliar aquela tribo. Então aquele herói, aquele touro da raça Bharata, dentro de pouco tempo venceu os Gandakas e os Videhas. Aquele nobre então subjugou os Dasarnas. Lá no país dos Dasarnas o rei chamado Sudarman com seus braços nus lutou uma batalha feroz com Bhimazena. E Bhimazena, vendo aquele feito do rei ilustre, designou o poderoso Sudarman como o primeiro no comando de suas tropas. Então Bhima de bravura terrível marchou em direção ao leste, fazendo a própria terra tremer com os passos da hoste poderosa que o seguia. Então aquele herói, que em força era o principal de todos os homens fortes, derrotou em batalha Roshamana, o rei de Asvamedha, na liderança de todos os seus exércitos. E o filho de Kunfi, tendo derrotado aquele monarca por realizar façanhas que se distinguiram em ferocidade, subjugou toda a região leste. Então aquele príncipe da linhagem Kuru, dotado de grande destreza, entrando na região de Polinda do Sul, trouxe Sukumara e o rei Sumitra sob o seu domínio. Então, ó Janamejaya, aquele touro da raça Bharata, por ordem de Yudhishthira o justo, marchou contra Sisupala de grande energia. O rei de Shedi, sabendo das intenções do filho de
Pandu, saiu de sua cidade. E aquele castigador de todos os inimigos então. 57. Recebeu o filho de Parita com respeito. Então, ó rei, aqueles touros das linhas Shede e Kuru, assim reunidos, perguntaram sobre o bem-estar um do outro. Então, ó monarca, o rei de Shede ofereceu seu reino para Bhima e disse sorridente, ó, impecável, no que tu estás empenhado. E Bhima então revelou a ele as intenções do rei Yudhishthira. E Bhima morou lá, ó rei, por 30 noites. Devidamente entretido por Sisupala. E depois disso ele saiu de Shede com suas tropas e veículos. 29. Vaisampayana disse, aquele castigador de todos os inimigos então venceu o rei Srinimat do país de Kumara, e então Vrihadvala o rei de Kosala. Então o mais notável dos filhos de Pandu, por realizar façanhas de extrema ferocidade, derrotou o virtuoso e poderoso rei Dirgayagna de Ayodhya. E o exaltado então subjugou a região de Gopalakaksha e os Kosalas do norte e também o rei de Malas. E o poderoso, chegando então à região úmida na base do Himalaia, logo trouxe o país inteiro sob o seu domínio. E aquele touro da raça barata dessa maneira tomou o controle de diversos países. E dotado de grande energia e sendo em força o principal de todos os homens fortes, o filho de Pandu em seguida conquistou o país de Balata, como também a montanha de Suktimanta que era ao lado de Balata. Então Bhima de bravura terrível e braços longos, vencendo em batalha o rei Suvaldikasi que não recuava, trouxe-o sob domínio completo. Então, aquele touro entre os filhos de Pandu venceu em batalha, por pura força, o grande rei Kratya que reinava na região situada em volta de Suparsa. Então o herói de grande energia derrotou os Matsyas e os poderosos Maladas e o país chamado Pazubumi que não tinha medo ou opressão de nenhum tipo. E o herói de longos braços então, saindo daquela terra, conquistou Madahara, Maidara, e os Somadhyayas, e virou seus passos em direção ao norte. E o filho poderoso de Kunvi então subjugou, por pura força, o país chamado Vatsabhumi, e o rei dos Bhargas, como também o soberano dos Nisadas e Manimat e outros reis numerosos. Então Bhima, com pouco esforço e rapidamente, conquistou os Malas do sul e as montanhas Bagawanta. E o herói em seguida conquistou, só pela política, os Sarmakas e os Varmakas. E aquele tigre entre homens então derrotou com comparativa facilidade aquele senhor da terra, Janaka, o rei dos Videhas. E o herói então subjugou estrategicamente os Sakas e os bárbaros que viviam naquela parte do país. E o filho de Pandu, enviando expedições de Videha, conquistou os 7 reis dos Kiratas que viviam sobre a montanha Indra. O herói poderoso então, dotado de energia abundante, venceu em batalha os Submas e os Prasumas. Conquistando-os para o seu lado, o filho de Kunfi, possuidor de grande força marchou contra Magadha. Em seu caminho ele subjugou os monarcas conhecidos pelos nomes de Danda e Dandajara, e acompanhado por aqueles monarcas o filho de Pandu marchou contra Girivraja. Depois de trazer o filho de Jarasandha sob o seu domínio por conciliação e fazendo-o pagar tributo, o herói então marchou contra Kansa acompanhado pelos monarcas que tinha vencido. E fazendo a terra tremer por meio de suas tropas consistindo de 58 tipos de forças, o principal dos Pandavas então combateu Karna, aquele matador de inimigos. Ó Bharata, tendo subjugado Karna e o trazido sob o seu domínio, o herói poderoso então derrotou o poderoso rei das regiões montanhosas. E o filho de Pandu então matou em uma batalha violenta, pela força de seus braços, o rei poderoso que morava em Madagiri. E o Pandava então, ó rei, subjugou em batalha aqueles heróis fortes de bravura feroz, o heroico e poderoso Vasudeva, o rei de Pundra e o rei Mahalja que reinava em Kausikakash, e então atacou
o rei de Vanga. E tendo vencido o rei Samudrazena e Chandrasena e Tanhalipta. E também o rei dos Karvatas e o soberano dos Sumas, como também os reis que habitavam à margem do oceano, aquele touro entre os Baratas então conquistou todas as tribos Leashs. O poderoso filho do deus do vento tendo assim conquistado vários países e exigido tributos deles todos avançou em direção a Loit. E o filho de Pandu então fez todos os reis Leashs que residiam nas regiões pantanosas do litoral pagarem tributos e várias espécies de riquezas, e madeira de sândalo e aloés, e roupas e joias, e pérolas e cobertores e ouro e prata e corais valiosos. Os reis Leashs despejaram sobre o filho ilustre de Kunvi uma chuva grossa de riquezas que consistia em moedas e joias contadas às centenas de milhões. Então, voltando para Indraprasta, Bhima de bravura terrível, ofereceu toda aquela riqueza para o rei e o Dishfira justo. 30. Vaisampayana disse, desse modo também Surdeva, dispensado com afeto pelo rei e o Dishfira justo, marchou em direção ao sul acompanhado por uma hoste poderosa. Forte em poder, aquele príncipe poderoso da família Kuru. Derrotando completamente no início os Surasenas, trouxe o rei de Matsya sob seu domínio. E o herói então, derrotando Dantavakra, o poderoso rei dos Adirajas e fazendo-o pagar tributo, restabeleceu-o em seu trono. O príncipe então subjugou Sukumara e então o rei Sumitra, e em seguida venceu os outros Matsyas e então os Patacharas. Dotado de grande inteligência, o guerreiro Kuru então conquistou rapidamente o país dos Nisadas e também a alta colina chamada Gosringa, e aquele senhor da terra chamado Srenimat. Subjugando em seguida o país chamado Navarashtra, o herói marchou contra Kuntiboja, que de boa vontade aceitou o domínio do herói conquistador. E marchando dali para as margens do Charmawati o guerreiro Kuru encontrou o filho do rei Janvaka, que, por causa de antigas hostilidades, tinha sido derrotado antes por Vasudeva. O Bharata, o filho de Janvaka lutou com Surdeva. E Surdeva derrotando-o, príncipe marchou em direção ao sul. O guerreiro poderoso então venceu os Secas e outros, e exigiu tributos deles e também várias espécies de joias e riquezas. Aliando-se com as tribos vencidas o príncipe então marchou em direção aos países que se situavam às margens do Nermada. E derrotando lá em batalha os dois reis heróicos de Avante, chamados Vinda e Anuvinda, fortalecidos por uma hoste poderosa, o filho poderoso dos deuses gêmeos exigiu muita riqueza deles. Depois disso o herói marchou em direção à cidade de Bojakata, e lá, ó rei de glória e morredoura, um feroz combate ocorreu entre ele e o rei daquela cidade por 59. 2 dias inteiros. Mas o filho de Madri, vencendo o invencível Bismaka, então derrotou em batalha o rei de Kosala e o soberano dos territórios às margens do Venua, como também os Cantarakas e os reis dos Kosalas do leste. O herói então derrotou os Natakeyas e os Eranvaks em batalha, e subjugando o país de Mahuda derrotou Munjagrama por pura força. E o filho de Pandu então venceu os monarcas poderosos dos Nashinas e os Arvukas e os vários reis da floresta daquela parte do país. Dotado de grande força o herói então reduziu à submissão o rei Vatadipa. E derrotando em batalha os Polindas, o herói então marchou para o sul. E o irmão mais novo de Nakula então lutou um dia inteiro com o rei de Pandria. O herói de longos braços tendo vencido aquele monarca marchou mais adiante para o sul. E então ele contemplou as cavernas célebres de Kiskindia e naquela região lutou por 7 dias com os reis macacos Mainda e Dvivida. Aqueles reis ilustres, no entanto, sem se cansarem da batalha, ficaram satisfeitos com Surdeva. E dirigindo-se alegremente ao príncipe Kuru eles disseram, ó tigre entre os filhos de Pandu, volta daqui levando o tributo de nós todos. Que é missão do rei Yudhishthira o justo, possuidor de grande inteligência, seja realizada.
sem impedimentos. E levando joias e pedras preciosas deles todos, o herói marchou em direção à cidade de Maismate, e lá aquele touro dos homens lutou com o rei Nila. A batalha que ocorreu entre o rei Nila e o poderoso Surdeva, o filho de Bando, aquele matador de heróis hostis, foi feroz e terrível. E a batalha foi extremamente sangrenta, e a vida do próprio herói foi exposta a um grande risco, pois o próprio deus Agni ajudou o rei Nila na luta. Então todos os carros, heróis, elefantes, e os soldados em suas cotas de malha do exército de Surdeva pareciam estar em fogo. E vendo isso, o príncipe da linhagem Kuru ficou muito aflito. Ó Janamejaya, a visão disso, o herói não podia decidir o que ele deveria fazer. Janamejaya disse: ó regenerado, porque o deus Agni se tornou hostil em batalha a Surdeva, que estava lutando simplesmente para a realização de um sacrifício, e, portanto, para a satisfação do próprio Agni. Vaisampayana disse: é dito, ó Janamejaya, que o deus Agni, enquanto residia em Maismati, ganhou a reputação de um amante. O rei Nila tinha uma filha que era extremamente bela. Ela costumava sempre ficar perto do fogo sagrado de seu pai, fazendo-o queimar com vigor. E acontecia que o fogo do rei Nila, mesmo que ateado, não queimava até que fosse agitado pelo sopro amável daqueles formosos lábios da menina. E se falava no palácio do rei Nila e na casa de todos os seus súditos que o deus Agni desejava aquela menina bela como sua noiva. Aconteceu que ele foi aceito pela própria menina. Um dia o deus assumiu a forma de um Brahmane, e estava felizmente desfrutando da companhia dela quando foi descoberto pelo rei. E o rei virtuoso então ordenou que o Brahmane fosse punido segundo a lei. A isso o deus ilustre inflamou-se em cólera. E ao contemplá-lo, o rei maravilhou-se muito e inclinou a cabeça até o chão. E depois de algum tempo o rei, curvando-se, entregou sua filha ao deus Agni, disfarçado como um Brahmane. O deus Vibhabasu, Agni, aceitando aquela filha de belas sobrancelhas do rei Nila, se tornou benevolente para com aquele monarca. E Agni, o ilustre realizador de todos os desejos, também pediu para o monarca lhe pedir uma bênção. E o rei 60 pediu que suas tropas nunca pudessem ser tomadas pelo pânico enquanto estivessem engajadas em batalha. E desde aquele tempo, ó rei, aqueles monarcas que por ignorância disso desejavam subjugar a cidade do rei Nila eram consumidos por Uttasana, Agni. E desde daquele tempo, ó perpetuador da linhagem Kuru, as moças da cidade de Maismati se tornaram um tanto inaceitáveis para outros, como esposas. E Agni, por sua bênção, concedeu a elas liberdade sexual, para que as mulheres daquela cidade sempre andassem à vontade, cada uma não ligada a um marido específico. Ó touro da raça barata. A partir daí os monarcas de outros países abandonaram aquela cidade com medo de Agni. E o virtuoso Surdeva, vendo suas tropas atormentadas pelo medo e cercadas por chamas de fogo, permaneceu lá imóvel como uma montanha. E se purificando e tocando a água, o herói, Surdeva, então se dirigiu a Agni, o deus que santifica tudo, nestas palavras: eu me curvo a ti, ó tu cuja trajetória é sempre marcada com fumaça. Esses meus esforços são todos por ti. Ó tu santificador de tudo, tu és a boca dos deuses e o sacrifício personificado. Tu és chamado de Pavaka porque tu santificas a tudo, e tu és a Vyavahana porque tu transportas a manteiga clarificada que é despejada em ti. O Veda surgiu por ministrar a ti, e, portanto, tu és chamado de Jataveda, o chefe dos deuses, como tu és chamado de Titrambanu, Anala, Vibhavasu, Uttasana, Jvalana, Siki, Vaisvanara, Pingesa, Plavanga, Buriteja. Tu és aquele de quem Kumara Kartikeya teve sua origem,
tu és santo, tu és chamado de Rudragarvai. Hiranyakrita. Que tu, ó Agni, me concedas energia, que Vayu me conceda vida, que a terra me conceda alimento e força, e que a água me conceda prosperidade. Ó Agni, tu que és a primeira causa das águas, tu que tens grande pureza, tu por ministrar a quem os Vedas surgiram, tu que és o principal dos deuses, tu que és a boca deles, ó, purifica-me pela tua verdade. Rishis e Brahmanes, deuses e ajuras, despejam manteiga clarificada todos os dias, segundo a lei, em ti durante sacrifícios. Que os raios da verdade que emanam de ti, enquanto tu te manifestas naqueles sacrifícios, me purifiquem. De bandeira de fumaça como és, e possuidor de chamas, tu és o grande purificador de todos os pecados nascidos de Vayu. Sempre presente como és em todas as criaturas, ó, purifica-me pelos raios da tua verdade. Tendo-me purificado assim alegremente, ó sublime, eu riso a ti. Ó Agni, concede-me agora contentamento e prosperidade, e conhecimento e alegria. Vaisampayana continuou, aquele que despejar manteiga clarificada em Agni. Recitando esses mantras será sempre abençoado com prosperidade e, tendo a sua alma sob total controle, ele também será limpo de todos os seus pecados. Surdeva, dirigindo-se a Agni outra vez, disse, ó carregador de libações sacrificais, não cabe a ti obstruir um sacrifício. Tendo dito isso aquele tigre entre homens, o filho de Madri, espalhando alguma erva cussa no chão sentou-se na expectativa do fogo, que se aproximava, e na frente daquelas suas tropas apavoradas e ansiosas. E Agni, também, como o oceano que nunca ultrapassa seus continentes, não passou sobre a sua cabeça. Por outro lado, se aproximando de Surdeva quietamente e dirigindo aquele príncipe da linhagem Kuru, Agni, aquele deus dos homens, deu a ele toda a segurança e disse, ó tu da família Kuru, levanta-te dessa postura. Ó levanta-te, eu estava só te testando. Eu. 61. Conheço todos os teus propósitos, como também os do filho de Dharma. Yudhishthir. Mas, ó melhor da linhagem de Bharata, enquanto houver um descendente da linha do rei Nila, esta cidade deve ser protegida por mim. Eu, no entanto, ó filho de Pandu, realizarei os desejos do teu coração. A essas palavras de Agni, ó touro da raça Bharata, o filho de Madri ergueu-se com o coração alegre. E juntando as mãos e curvando a cabeça ele adorou o Deus do fogo, o santificador de todos os seres. E finalmente, depois que Agni tinha desaparecido, o rei Nila foi até lá, e por ordem daquele Deus adorou Surdeva com os ritos devidos, aquele tigre entre homens, aquele mestre em batalha. E Surdeva aceitou aquele culto e o fez pagar tributo. E tendo trazido o rei Nila sob o seu domínio dessa forma, o filho vitorioso de Madri então foi mais longe em direção ao sul. O herói de braços longos então trouxe o rei de Tripura de energia imensurável sob o seu domínio. Em seguida, dirigindo suas tropas contra o reino Paurava, ele derrotou e reduziu à submissão o monarca de lá. E o príncipe, depois disso, com grandes esforços, trouxe Akrti, o rei de Saurashtra e preceptor dos Cáusicas, sob o seu domínio. O virtuoso príncipe, enquanto estava no reino de Saurashtra, enviou um embaixador ao rei Rukmin de Bismaka dentro dos territórios de Bojakata, que, rico em posses e inteligência, era amigo do próprio Indra. E o monarca, junto com seu filho, se lembrando do seu relacionamento com Krishna, aceitou alegremente, ó rei, o domínio do filho de Pandu. E o mestre em batalha então, tendo exigido joias e riquezas do rei Rukmin, marchou mais longe para o sul. Dotado de grande energia e grande força, o herói então reduziu à submissão Surparaka e Talakata. E os Dandakas também. O guerreiro Kuru então venceu e trouxe sob a sua
submissão inúmeros reis das tribos lestes que viviam no litoral, e os Nissadas e os canibais e até os Karnapravarnas, e aquelas tribos também chamadas Kalamukas que eram o resultado de um cruzamento entre seres humanos e Rakshasas, e todas as das montanhas Koli, e também Surabipatna, e a ilha chamada Ilha do Cobre, e a montanha chamada Ramaka. O guerreiro de grande alma, tendo subjugado o rei Timingila, conquistou uma tribo selvagem, conhecida pelo nome de Kerakas que era de homens de uma perna. O filho de Pandu também conquistou a cidade de Sanjayanti e o país dos Pachandas e os Karahatakas somente por meio de seus mensageiros, e fez todos eles pagarem tributos a ele. O herói trouxe sob a sua submissão e exigiu tributos dos Paudrayas e dos Dravidas junto com os Udrakehalas e os Andras e os Talavanas, os Kalingas e os Ustrakarnikas, e também a cidade encantadora de Atavi e a dos Yavnas. Ó Rei dos Reis, aquele matador de todos os inimigos, o virtuoso e inteligente filho de Madri, tendo chegado ao litoral, então despachou com grandes garantias mensageiros ao ilustre Vibhishana, o neto de Pulossutia. E o monarca de bom grado aceitou o domínio do filho de Pandu, pois aquele rei inteligente e nobre considerava tudo aquilo como a ação do tempo. E ele enviou ao filho de Pandu diversas espécies de joias e pedras preciosas, e sândalo e também madeira, e muitos ornamentos celestes, e muito vestuário caro, e muitas pérolas de valor. E o inteligente Surdeva, aceitando-os todos, voltou para o seu próprio reino. Foi assim, ó rei, que aquele matador de todos os inimigos, tendo vencido por conciliação e guerra numerosos reis e tendo-os feito também pagarem tributo. 62. Voltou para a sua própria cidade. Ó touro da raça barata, tendo oferecido toda aquela riqueza ao rei e o desfiro justo ele se considerou, ó Janamejaya, como coroado com sucesso e continuou a viver alegremente. 31. Vaisampayana disse, eu agora narrarei para ti as façanhas e triunfos de Nakula, e como aquele nobre conquistou a direção que tinha sido uma vez subjugada por Vasudeva. O inteligente Nakula, cercado por uma grande hoste, partiu de Kandavaprastha para o oeste, fazendo essa terra tremer com os gritos e os rugidos leoninos dos guerreiros e a batida profunda das rodas das carruagens. E o herói primeiro atacou a região montanhosa chamada Roitaka, que era querida, para o generalíssimo celeste, Kartikeya e que era encantadora e próspera e cheia de vacas e todo o tipo de riqueza e produtos. E o combate que o filho de Pandu teve com os Matamiurakas daquele país foi violento. E o ilustre Nakula depois disso subjugou todo o país deserto e a região conhecida como Sairisaka, cheia de fartura, como também aquela outra chamada Mahetya. E o herói teve um combate feroz com o sábio real Acrosa. E o filho de Pandu deixou aquela parte do país tendo subjugado os Dasarnas, os Civis, os Trigartas, os Anvashtas, os Malavas, as 5 tribos dos Karnatas, e aquelas classes 2 vezes nascidas que eram chamadas de Madhyamakeyas e Vatadjanas. Fazendo viagens em círculo aquele touro entre homens então conquistou as tribos Leshchas, chamadas Utsavasanketas. E o herói ilustre logo subjugou os poderosos Gramanias que moravam no litoral, e os Sudras e os Abiras que habitavam as margens do Sarasvati, e todas aquelas tribos que viviam da pesca. E aquelas também que moravam nas montanhas, e todo o país chamado pelo nome dos 5 rios, e as montanhas chamadas Amara, e o país chamado Ucharayotissa e a cidade de Divyakucha e a tribo chamada Dvarapala. E o filho de Pandu, por pura força, reduziu à submissão os Ramatas, os Araunas, e vários reis do oeste. E enquanto estava lá Nakula enviou, ó Bharata, mensageiros a Vasudeva. E Vasudeva com todos os Yadvas aceitou seu domínio. E o herói poderoso, prosseguindo então para Sakala, a cidade dos Madras, fez seu tio
Salya aceitar por afeto o domínio dos Pandavas. Ó monarca, o ilustre príncipe, merecedor de hospitalidade e entretenimento das mãos do tio, foi bem recebido por ele. E hábil em guerra, o príncipe, pegando de Salya uma grande quantidade de joias e pedras preciosas, deixou seu reino. E o filho de Pandu então reduziu à submissão os Lekshas ferozes residentes no litoral, como também as tribos selvagens dos Pandavas, os Kiratas, os Yavanas, e os Sakas. E tendo subjugado vários monarcas, e fazendo todos eles pagarem tributo, Nakula, aquele principal dos Kurus, cheio de riquezas, refez seu caminho em direção à sua própria cidade. Ó rei, tão grande era o tesouro que Nakula trouxe que 10.000 camelos podiam carregá-lo com dificuldade em suas costas. E chegando a Indraprasta, o heroico e afortunado filho de Madri ofereceu toda aquela riqueza a Yudhishthira. 63. Assim, ó rei, Nakula subjugou os países situados no oeste, a direção que é presidida pelo deus Varuna, e que foi uma vez antes subjugada pelo próprio Vasudeva. 32. Rajazoika Parva Vaisampayana disse, por causa da proteção proporcionada por Yudhishthira justo, e da verdade que ele sempre nutria em seu comportamento, como também do controle sob o qual ele mantinha todos os inimigos, os súditos daquele monarca virtuoso eram todos dedicados às suas respectivas ocupações. E por causa tributação equitativa e do governo virtuoso do monarca, as nuvens em seu reino derramavam tanta chuva quanto as pessoas desejavam, e as vilas e a cidade se tornaram muito prósperas. De fato, como uma consequência das ações do monarca, todas as ocupações do reino, especialmente criações de gado, agricultura e comércio prosperaram muito. Ó rei, durante aqueles dias até os ladrões e impasters nunca falavam mentiras entre eles mesmos, nem os que eram os favoritos do monarca. Não havia secas nem inundações e nem tormentas, e nem incêndios nem mortes prematuras naquela época de Yudhishthira dedicado à virtude. E era somente para fazer serviços agradáveis, ou para adorar, ou para oferecer tributos que não empobreceriam, que outros reis costumavam se aproximar de Yudhishthira, e não por hostilidade ou batalha. A grande sala do tesouro do rei ficou tão cheia com provisões de riquezas virtuosamente obtidas, que ela não poderia ser esvaziada nem em 100 anos. E o filho de Kunfi, averiguando o estado de sua tesouraria e a extensão de suas posses, colocou seu coração na celebração de um sacrifício. Seus amigos e oficiais, individualmente e todos juntos, se aproximando dele, disseram: chegou a hora, ó exaltado, do teu sacrifício. Que os planos, portanto, sejam feitos sem perda de tempo. Enquanto eles estavam assim falando, Hari, Krishna, o onisciente e antigo, a alma dos Vedas, o invencível como descrito por aqueles que têm conhecimento, a principal de todas as existências permanentes no universo, a origem de todas as coisas, como também aquele no qual todas as coisas vêm a ser dissolvidas, aquele Senhor do passado, do futuro, e do presente, Kesva, o matador de Kesi, e o defensor de todos os Vrisnis e o dissipador de todos os temores em épocas de infortúnio e o matador de todos os inimigos, tendo nomeado Vasudeva para o comando do exército, e Adva, e trazendo consigo para o rei Yudhishthira o justo uma grande massa de tesouros, entrou naquela excelente cidade das cidades. Kandava, ele mesmo cercado por uma hoste poderosa e enchendo a atmosfera com o ruído das rodas de suas carruagens. E Madhav, aquele tigre entre homens, aumentando aquela massa ilimitada de riqueza dos Pandavas por meio daquele inesgotável oceano de pedras preciosas que ele tinha trazido, aumentou as tristezas dos inimigos dos Pandavas. A capital de Bharata foi alegrada pela presença de Krishna, assim como uma região escura é tornada alegre pelo sol ou
uma região de ar imóvel por uma brisa suave. Aproximando-se dele alegremente e recebendo-o com o respeito devido, Yudhishthira perguntou sobre o seu bem. 64. Estar. E depois que Krishna estava sentado à vontade aquele touro entre homens, o filho de Pandu, com Daumya e Dvaipayana e os outros sacerdotes do sacrifício e com Bhima e Arjuna e os gêmeos, dirigiu-se a Krishna da seguinte forma: Ó Krishna, é por ti que toda a terra está sob o meu domínio. Ó tu da linhagem Vrisni, é pela tua graça que toda aquela vasta riqueza foi conseguida. Por mim. Ó filho de Devaki, ó Madhav, eu desejo dedicar essa riqueza segundo a lei aos brahmanes superiores e ao carregador de libações sacrificais. Ó tu da linhagem da Zarra, cabe a ti, ó tu de braços poderosos, me conceder permissão para celebrar um sacrifício junto contigo e meus irmãos mais novos. Portanto, ó Govinda, ó tu de braços longos, instala-te neste sacrifício, pois, ó tu da tribo da Zarra, se tu realizares o sacrifício, eu serei limpo do pecado. Ou, ó sublime, concede-me permissão para ser instalado no sacrifício junto com estes meus irmãos novos, pois permitido por ti, ó Krishna, eu poderei desfrutar do resultado de um sacrifício excelente. Vaisampayana continuou, a Yudhishthira depois que ele tinha falado, Krishna, exaltando as suas virtudes, disse: Tu, ó tigre entre reis, mereces a dignidade imperial. Que, portanto, o grande sacrifício seja realizado por ti. E se tu realizares esse sacrifício e obtiveres o seu resultado, todos nós nos consideraremos coroados de êxito. Eu estou sempre dedicado a procurar o bem. Realiza então o sacrifício que desejas. Emprega-me também em um trabalho para esse propósito, pois eu obedecerei a todas as tuas ordens. Yudhishthira replicou: Ó Krishna, a minha resolução já está coroada de resultado, e o sucesso também já é meu sem dúvida, porque tu, ó Arisikesa, chegaste aqui conforme o meu desejo. Vaisampayana continuou, comandado por Krishna, o filho de Pandu com seus irmãos se pôs a reunir os materiais para a realização do sacrifício Rajasuya. Aquele castigador de todos os inimigos, o filho de Pandu, então ordenou Surdeva, aquele principal de todos os guerreiros e todos os ministros também, dizendo, que pessoas sejam nomeadas para reunir, sem perda de tempo, todos aqueles artigos que os brahmanes têm apontado como necessários para o desempenho desse sacrifício, e todos os materiais e coisas auspiciosas necessárias que Daumya possa ordenar como necessárias para esse, cada um do tipo requerido e um depois do outro na devida ordem. Kindransena e Visoka e Puru com Arjuna como seu quadrigário se empenhem em coletar alimentos se eles querem me agradar. Que estes principais dos Kurus também reúnam todos os artigos de sabor e odor agradáveis que possam encantar e atrair os corações dos brahmanes. Simultaneamente com essas palavras do rei Yudhishthira o justo, Surdeva, aquele principal dos guerreiros, tendo realizado tudo, expôs o assunto ao rei. Dvaipayana, ó rei, então nomeou como sacerdotes do sacrifício brahmanes elevados que eram como os próprios Vedas em formas incorporadas. O próprio filho de Satyavati se tornou o Brahma daquele sacrifício. E aquele touro da raça Dhananjaya, Susaman, se tornou o cantor dos hinos védicos, Sama. E Ajnavalkya, devotado a Brahma, se tornou o Adhyaryu, e Paila o filho de Vasu e Daumyasi. 65. Tornaram os outros. Ó touro da raça Bharata, os discípulos e os filhos desses homens, todos bons conhecedores dos Vedas e dos ramos dos Vedas, se tornaram Otragtas. E todos eles, tendo proferido bênçãos e recitado o objetivo do sacrifício, adorarão, segundo a lei, a grande área do sacrifício. Comandados pelos Brahmanes, construtores e artífices construíram numerosos edifícios lá que
Eram espaçosos e bem perfumados como os templos dos deuses. Depois disso, estar terminado, aquele melhor dos reis e touro entre homens, Yudhishthira ordenou seu conselheiro principal, Surdeva, dizendo: despacha, sem perda de tempo, mensageiros velozes para convidar a todos para o sacrifício. E Surdeva, ouvindo essas palavras do rei, despachou mensageiros dizendo a eles: convidem todos os brahmanes do reino e todos os donos de terras, kshatriyas, e todos os vaisyas e também os sudras respeitáveis, e tragam-nos para cá. Vaisampayana continuou: dotados de velocidade, aqueles mensageiros então, assim ordenados, convidaram a todos segundo as ordens do Pandava, sem perder tempo, e trouxeram com eles muitas pessoas, amigos e desconhecidos. Então, ó Bharata, os brahmanes no momento apropriado instalaram Yudhishthira, o filho de Kunfi, no sacrifício Rajasuya. E depois que a cerimônia de instalação tinha acabado, aquele principal dos homens, o virtuoso rei Yudhishthira o justo, como o próprio Deus Dharma em forma humana, entrou na área de sacrifício, cercado por milhares de brahmanes e por seus irmãos e parentes e amigos e conselheiros, e por um grande número de reis kshatriyas que tinham vindo de vários países, e pelos oficiais de estado. Brahmanes numerosos, hábeis em todos os ramos de conhecimento e versados nos Vedas e em seus vários ramos, começaram a afluir de vários países. Milhares de artífices, por ordem do rei Yudhishthira o justo, construíram para aqueles brahmanes com seus servidores habitações separadas, bem abastecidas com comida e roupas e com frutas e flores de todas as estações. Ó rei, devidamente adorados pelo monarca, os brahmanes continuaram a residir lá, passando o tempo em conversas sobre diversos assuntos e assistindo a apresentações de atores e dançarinos. E o clamor dos brahmanes de grande alma, alegremente comendo e falando, era ouvido lá sem intervalo. E como eram as palavras que foram ouvidas lá constantemente e todos os dias. Ó Bharata, o rei Yudhishthira o justo deu a cada um daqueles brahmanes milhares de vacas e quemas e moedas de ouro e donzelas. Assim começou na terra o sacrifício daquele herói inigualável, o filho ilustre de Pandu, como o sacrifício no céu do próprio Sakra. Então aquele touro entre homens, o rei Yudhishthira, despachou Nakula, o filho de Pandu, para Hastinapura, para trazer Bhishma e Drona, Dhritarashtra e Vidura e Kripa e todos aqueles entre seus primos que eram bem dispostos em relação a ele. 66. 33. Vaisampayana disse: o sempre vitorioso Nakula, o filho de Pandu, tendo chegado a Hastinapura, convidou oficialmente Bhishma e Dhritarashtra, os mais velhos da família Kuru, com o preceptor em sua liderança, convidados com as devidas cerimônias, foram com corações alegres àquele sacrifício, com brahmanes andando diante deles. Ó touro da raça Bharata, tendo ouvido sobre o sacrifício do rei Yudhishthira, centenas de outros kshatriyas conhecedores da natureza do sacrifício, com corações alegres foram lá de vários países, desejando ver o rei Yudhishthira o filho de Pandu e sua mansão sacrificial, e levaram com eles muitas joias valiosas de vários tipos. E Dhritarashtra e Bhishma e Vidura de grande inteligência, e todos os irmãos Kaurava com Duryodhana em sua liderança, e Suvala, o rei de Gandhara e Sakuni dotado de grande força, e Atlo, e Vrisaka, e Karna, aquele principal de todos os quadrigários, e Salya dotado de grande poder e o forte Valika, e Somadatta, e Buri da tribo Kuru, e Burisravas e Sala, e Asvatama, Kripa, Drona, e Jayadranfa, o soberano de Sindhu, e Yajnasena, com seus filhos, e Salya, aquele senhor da terra e aquele grande guerreiro em carro o rei Bhagadatta de Pragjyotissa, acompanhado por todas as tribos Lesha que habitavam as regiões pantanosas do litoral, e muitos reis da montanha, e o rei Vrihadvala, e Vasudeva, o rei dos Paudrayas, e os reis de
Vanga e Kalinga, e Akasta e Kuntalo e os reis dos Malavas e dos Andrakas, e os Dravidas e os Singalas e o rei de Kashmira, e o rei Kuntiboja de Grande Energia e o rei Gauravahana, e todos os outros reis heróicos de Valika, e Virata. Com seus 2 filhos. E Mavela dotado de grande poder, e vários reis e príncipes. Governantes de vários países, e, ó Bharata, o rei Sisupala dotado de grande energia e invencível em batalha acompanhado por seu filho, todos eles foram ao sacrifício do filho de Pandu. E Rama e Anirudvika Nakisarana, e Gada. Prandyumna, Shava, e Charudeshna de grande energia, e Umuka e Nisatayu. Bravo Angavaha, e outros inúmeros Vrisnis, todos poderosos guerreiros em carros, foram lá. Esses e muitos outros reis do país do meio foram, ó monarca, aquele grande sacrifício Rajazuya do filho de Pandu. Ó rei, por ordem do rei Yudhishthira o justo, mansões foram designadas para todos aqueles monarcas, que eram cheias de várias espécies de víveres e adornadas com tanques e árvores altas. E o filho de Dharma adorou a todos aqueles monarcas ilustres como eles mereciam. Adorados pelo rei, eles se retiraram para as mansões que foram designadas para eles. Aquelas mansões eram brancas e altas, como os rochedos de Kailasa, e encantadoras de ver, e equipadas com todos os tipos de mobília. Elas eram totalmente cercadas por muros brancos altos e bem construídos, suas janelas eram cobertas com redes trabalhadas em ouro e seus interiores eram providos de fileiras de pérolas, suas escadarias eram fáceis de subir e o chão era todo coberto com tapetes valiosos. Havia guirlandas de flores penduradas por toda parte e também o perfume excelente de aloés. Brancas como a neve ou a lua, elas pareciam extremamente belas mesmo da distância de um yojana. Suas portas e entradas eram localizadas uniformemente e eram largas o suficiente para admitir uma multidão de pessoas. Adornadas com vários artigos caros e construída com 67 vários metais, elas pareciam os topos do Himavat. Após descansarem um pouco naquelas mansões, os monarcas viram o rei Yudhishthira o justo cercado por numerosos sadasias, sacerdotes sacrificais, e sempre realizando sacrifícios famosos por grandes presentes para os brahmanes. Aquela mansão sacrificial onde estavam presentes os reis e brahmanes e grandes ricis parecia, ó rei, tão bela quanto o próprio céu cheio com os deuses. 34. Vaisampayana disse, então, ó rei, Yudhishthira, tendo se aproximado e adorado seu avô e seu preceptor, dirigiu-se a Bhishma e a Drona e a Kripa e ao filho de Drona e a Duryodhana e a Vivingsati, e disse, ajudem-me vocês todos em relação a este sacrifício. Este grande tesouro que está aqui é seu. Consultem uns aos outros e guiem-me como quiserem. O mais velho dos filhos de Pandu, que tinha sido instalado no sacrifício, tendo dito isso a todos eles, designou cada um deles para trabalhos adequados. Ele nomeou Dussasana para superintender o departamento de alimentação e outros artigos agradáveis. Asvatama foi pedido para ajudar os brahmanes. Sanjaya foi nomeado para oferecer adoração em retorno aos reis. Bhishma e Drona, ambos dotados de grande inteligência, foram nomeados para ver o que foi feito e o que foi deixado de fazer. E o rei nomeou Kripa para cuidar dos diamantes e ouro e das pérolas e joias, como também da distribuição de presentes para os brahmanes. Assim outros tigres entre homens foram nomeados para trabalhos parecidos. Valika e Dhritarashtra e Somadatta e Jayadratha, levados para lá por Nakula, passeavam por lá, desfrutando como senhores do sacrifício. Vidura, também chamado Kshata, conhecedor de todas as regras de moralidade, se tornou o despendedor. Duryodhana virou o recebedor dos tributos que eram trazidos pelos reis. Krishna, que era ele mesmo o centro de todos os mundos e em volta de
quem se moviam todas as criaturas, desejoso de obter resultados excelentes. Estava empenhado por sua própria vontade em lavar os pés dos Brahmanes. E desejosos de ver aquela mansão sacrificial, como também o rei Yudhishthira o justo, ninguém chegava lá com um tributo menor do que 1.000, em número, peso ou medida. Todos honraram o rei Yudhishthira o justo com grandes presentes de joias. E cada um dos reis fez um presente de sua riqueza, se gabando com a opinião orgulhosa de que aquelas joias que ele deu permitiriam ao rei Kuru Yudhishthira completar seu sacrifício. Ó monarca, a área sacrificial do ilustre filho de Kunfi parecia extremamente bela, com uma multidão de palácios construídos para durar para sempre e apinhados de guardas e guerreiros, palácios tão altos que seus topos tocavam os carros dos deuses que foram ver aquele sacrifício, como também com os próprios carros dos celestiais, e com as residências dos Brahmanes e as mansões feitas lá para os reis, parecendo os carros dos celestiais, e adornadas com pedras preciosas e cheias de todas as espécies de riqueza, e, por fim, com multidões de reis que foram lá, todos dotados de beleza e riqueza. 68. E Yudhishthira, como se competindo com o próprio Varuna em riqueza, começou o sacrifício de Rajasuya, distinguido por 6 fogos e grandes presentes aos Brahmanes. O rei gratificou a todos com presentes de grande valor e de fato com todo tipo de objeto que se pudesse desejar. Com abundância de arroz e de todos os tipos de alimento, como também com uma massa de joias trazida como homenagem. Aquela vasta multidão consistia de pessoas cada uma das quais estava alimentada até a saciedade. Os deuses também foram satisfeitos no sacrifício pela Idam, manteiga clarificada, Roma e libações despejadas pelos grandes risis versados em mantras e pronúncia. Como os deuses, os Brahmanes também foram satisfeitos com os presentes do sacrifício e comida e grande riqueza. E todas as outras classes de homens também foram satisfeitas naquele sacrifício e se encheram de alegria. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Fim da parte 01. Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original. Por Kizari Mohan Ganguly de 1883 a 1896. Traduzido para o português por Eleonora Maiar de 2005 a 2011 e brevemente revisado pela tradutora em 2016 para leves alterações gramaticais e para a inclusão dos nomes dos 10 subparvas e de marcadores. Aviso de atribuição. Digitalizado em sacredtexts.com, 2003. Verificado em Distributed Proof, Juliette Sutherland. Gerente de projetos. Verificação adicional e formatação em sacredtexts.com, por J.B. Herr. Este texto é de domínio público. Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto.